Bom dia, vamos entrando. Bom dia, bom dia. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Como prometido, nossa live de sábado. Contar pra vocês, antes da gente começar aqui, a verdade nua e crua. Hoje eu ia gravar lá no escritório. Gente, ontem eu cheguei em casa tão cansada, essa semana não foi fácil. Aí eu falei assim, pessoal, cancela tudo, cancela, que vamos cancelar essa live no escritório. Eu quero fazer uma coisa mais intimista, uma coisa mais leve. E aí eu vim aqui pro Jardim Botânico, não sei, quem é que é de Brasília? Levanta, dá um oi aí. Brasília tem um parque muito gostoso, que é o Jardim Botânico. E toda vez que eu tô muito estressada, muito cansada, eu venho pra cá e... Nossa, é sempre muito gostoso, sim. E eu decidi fazer essa live aqui com vocês aqui hoje no Jardim Botânico. Depois eu mostro pra vocês aqui. É muito bonito, é muito gostoso. Vamos lá, todos aqui dentro. Vamos começar então? Gente, hoje vamos falar sobre as inseguranças, parte 2. Inseguranças no início da carreira contratual, parte 2. Recebi muitas inseguranças de vocês desde a nossa última live. Foi muito bacana, porque as inseguranças que vocês têm, eu já tenho recorrentemente. Então, é algo que está sempre no nosso dia a dia. Eu vou virar essa câmera aqui só um pouquinho. Como é que faz pra virar a câmera? Ah, sim, peraí. Bom, então vamos lá. Deu certo? Tá. Vamos lá. Bom, então, seguindo aqui o barco, nesse climinha assim super confortável, né, dentro da natureza, eu quero falar com vocês algumas inseguranças que não são tão técnicas, que não são tão do dia a dia, né, da própria técnica jurídica, mas é muito mais de nós enquanto advogados, de nós enquanto nos sentirmos preparados para essa fase, que é uma fase que demanda muito da gente, porque a gente não fica só atrás do computador, né? O advogado que mexe com empresas, que mexe com contratos, lê de engano quem acha que você vai ficar só ali atrás de um computador, fazendo minutas, digitando. Não. Você, muitos casos, você vai para reuniões, você vai lidar com parte contrária, você vai negociar cláusulas, negociar melhores condições. E isso assusta quem não está acostumado, e ninguém nasce sabendo. Se a faculdade não ensina, menos ainda a vida, gente. Quem nunca teve essa experiência, tá tudo certo. E é interessante porque as coisas que vieram nas caixinhas foi muito nesse viés, né? Eu recebi duas coisas na caixinha. A primeira é a questão da prospecção. Como que faz para prospectar nessa área, né? Nesse métier aí de contratos. E a segunda é posicionamento em situações de confronto, que é comum também, né? Eu vou começar falando com vocês hoje sobre a questão do posicionamento, porque para mim é uma questão de muita relevância e que, de alguma maneira, ela afeta outros pontos do que nós vamos conversar. Gente, quando você está, por exemplo, dentro de uma sala de reunião, de uma mesa de negociação, e você é confrontado, qual é a sua reação? O que acontece na sua cabeça quando você se vê confrontado? Bom, não sei você, mas geralmente a nossa primeira reação é travar. Você trava, tudo que estava na sua mente você esquece. Não sei se você vai lembrar da época que, quando a gente era... Todos nós já passamos por isso, né? Do ensino médio, ensino fundamental. Tinha aquelas apresentações de escola que você tinha que ir lá na frente, aí você fazia aqueles grandes cartazes e você tinha que apresentar aquilo. Você passava mal, dava um branco, você não conseguia falar nada, gaguejava. Pois é, isso é quando a gente é criança. Só que quando a gente vem pra vida adulta e a gente não aprende a fazer isso é Ctrl+C, Ctrl+V na vida adulta e na profissão. Você vai travar de novo, você vai ficar desconfortável de novo, vai dar branco, vai ser ruim, vai ser desconfortável. Aquele momento vai ser traumático pra você, a ponto de talvez você achar que não é pra ti viver aquilo ali.
Aconteceu já comigo muitas vezes. E nesse momento, existe algo que a gente pode fazer no externo, mas antes de fazer no externo, a gente precisa fazer internamente. Você precisa saber, e eu vou falar um clichê aqui, mas vocês vão entender. Você precisa entender e saber quem é você na fila do pão. Que tipo de advogado você é? Isso tem que estar muito claro para você. Porque a maior ferramenta de desestabilização da parte contrária é te diminuir. Então, se você não está muito convicto de quem você é enquanto profissional, na primeira alegação da parte contrária, ou a hora que os ânimos se aflorarem na reunião e alguém te confrontar, é você se desmontar. Você não pode ser como um bonecão do posto, sabe? Que você precisa ficar sendo chunchado por alguém. Você precisa ter muito claro, escrever que tipo de profissional você está se tornando. E seguir esse passo a passo, seguir esse mecanismo de pensamento para a sua carreira, sabe? Então, assim, poxa, eu sou uma pessoa que sou firme. No meu caso, assim, eu tenho uma... Eu vou até contar aqui, eu acho que eu posso contar, né? Eu tenho uma personalidade que eu sou muito expressiva. E isso dava problemas em todos os lados, sabe? Então, a gente criou mecanismos para deixar essa minha expressão menos forte. Que foi, gente, com Botox. Você tem que pegar a sua estratégia, entendeu? Cada um tem o seu. Então, assim, eu me expressava demais e isso era ruim. Porque, às vezes, quando a pessoa falava algo pra mim, eu já demonstrava de imediato que eu não dava gostar. Por quê? Porque minha face era muito... Falava muito antes de mim. A minha expressão corporal falava muito. Peguei um mecanismo e usei, assim. Hoje, eu interajo muito com o olhar. Eu olho muito no fundo dos olhos das pessoas. E essa questão de você olhar no fundo dos olhos da pessoa traz uma segurança de que você está falando. Mostra que você está seguro do que você está dizendo. Isso é fundamental. Você precisa olhar para a sua personalidade e ver quais são os meus pontos positivos que eu posso trabalhar e fortalecer para o momento de confronto, que vai existir. A vida do advogado é resolver problemas. E muitos dos casos, quando você está na fase da resolução do problema, você vai inevitavelmente se deparar com conflitos. É comum, assim. Você pega um advogado de família, que é uma área que eu não gosto muito de atuar, particularmente, não gosto. Mas advogado de família... Gente, o advogado de família, ele tem que desenvolver uma personalidade, não é nem uma personalidade, mas assim, uma estratégia de atuação muito humana, que não é tão necessária no empresarial, por exemplo. Ela é útil, mas não é fundamental tanto quanto é no direito de família. E assim vai. No empresarial, na parte de relações... Quando eu digo empresarial, não estou me referindo apenas do societário, enfim, do direito empresarial. Eu estou me referindo da advocacia para empresas, tá? Isso é muito importante deixar claro. E na advocacia para empresas não é diferente. Você precisa saber exatamente que tipo de advogado você é. Para a hora que como que é o nome, Deus? Para a hora que aquela acusação vier contra você, você já repeli-la. Porque se isso entra em você e mexe com a sua estrutura, você desestabiliza ali na frente do seu cliente. É péssimo, é horrível. Então, primeiro passo para um bom posicionamento dentro de um momento de conflito é você, antes da reunião, entender o que para você é possível, até onde você pode ir, qual tem que ser a tua abordagem, qual não. A gente basicamente entra num personagem e é normal isso acontecer, tá? Dentro de casa, com a minha família, eu sou uma pessoa. A hora que eu estou com o externo no meu trabalho, eu preciso ser mais firme. Eu não tô dizendo de briga, hein? Não vai ser barraqueiro porque isso é horrível, é feio, é cafona, não é legal. Não estou dizendo ser barraqueiro. Eu estou dizendo você ser firme, você ter uma postura que todo mundo ali na sala de reunião te respeita. Então, para você fazer isso, você às vezes vai ter que entrar num personagem. Tá tudo certo. Por muito tempo eu era muito tímida. Tive que trabalhar isso. Aí você tem vários recursos hoje que você pode se municiar para desenvolver essas áreas. Por exemplo, uma terapia, não sei, uma aula de oratória, uma exposição. Eu sempre falo assim, principalmente para os meus associados, que o melhor jeito de você aprender algo é você fazendo. Então, você tem medo de falar em público? Caramba, encontre mecanismos em que você vai ser forçado a falar em público.
que aquilo que era um absurdo, vai se quebrantando, sabe? Vai virando uma coisa menor, de maneira que você consiga gerir aquele problema. O problema nunca vai sair. Toda vez que eu vou pegar um microfone, por exemplo, gente, eu fico com o coração mais palpitando. Mas ok, é uma coisa que eu consegui hoje passar por cima. Por quê? Porque toda oportunidade que eu tenho de falar em público, eu tô falando. É o melhor do mundo? Não, mas é o meu melhor, entende? Você não precisa ser o maior orador da história, você não precisa ser o melhor negociador da história, você precisa ser bom. E isso é muito importante. Quando eu tô conversando com o pessoal lá no escritório, eu sempre falo, gente, o bom já tá ótimo. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos advogados sequer sabe falar em público, sequer sabe se posicionar. Então, se você consegue se despontar nisso, poxa, ótimo, já é algo, entende? Então, a parte de posicionamento, você ser confrontado e saber se posicionar e saber reagir é super importante. Treina no espelho. Quais vão ser seus gatilhos? Quais vão ser suas respostas, sabe? Eu sempre digo que a gente tem que ter algumas respostas prontas para caso você seja confrontado, o seu cérebro não precise criar coisas novas. Ele só precisa acessar aquela informação e colocar para o mundo. Por exemplo, você tá numa audiência, tá numa reunião, tá em alguma situação, você é confrontado, você é diminuído, você é preterido. Como que você vai reagir? Olha, eu já digo de antemão. Às vezes o advogado, ele se esmurece diante de uma situação como essa, porque ele se sente nu mesmo. Se alguém te pergunta uma coisa que você não sabe, você começa a gaguejar, você se sente nu, você se perde no seu raciocínio. E aí vai a bomba do dia aqui. Você não precisa saber tudo. Eu não sei tudo. Esses grandes advogados que vocês veem no on, no off, eles não sabem tudo. Ninguém sabe tudo. Gente, nós trabalhamos em uma área que a legislação muda a cada, não vou dizer segundo que é mentira, mas em todo dia tem legislação nova sendo publicada. Não tem como você saber tudo, não com profundidade. Então, não se esmoreça se alguém te perguntar algo que você não sabe, se alguém te confrontar algo que você não sabe. Nesse momento, é bom que você tenha uma resposta pronta, assim, já mapeada. Mapeie os seus principais fragilidades e coloque uma resposta para cada uma dessas fragilidades. E tenha essa resposta pronta para você dar para o seu interlocutor. Por quê? Vai te dar tempo para você pensar. Muitos casos, que se tiver algum cliente aqui conversando aqui na live, vai não me deixar mentir, né? Levanta a mão aí. Mas em muitas situações, o cliente me trouxe uma situação que eu não sabia. E tá tudo certo. O papel do advogado não é saber tudo. O papel do advogado é saber onde procurar. Essa é a diferença. Você, enquanto advogado, sabe onde está a resposta. Porque a nossa memória, e a minha memória principalmente, ela é fraca. Então eu não consigo decorar grandes textos, mas eu consigo saber aonde está. Então, eu sempre, quando não sei de algo para o cliente, eu sou muito franca. Eu não tento enrolar. Eu falo o quê? Olha, vou verificar essa informação e tão logo eu a tenha, eu entro em contato contigo. Mas eu já introduzo alguma coisa ali. Isso é super importante. Porque se você se cobra, enquanto advogado, a saber tudo, você nunca vai estar preparado. É muito comum você ver advogados que ainda não têm muita experiência quererem estudar tudo, se cercar de toda a legislação para só então pegar seu primeiro cliente. Oi? Eu tenho um colega, não vou citar nomes, mas, gente, ele tem 7 pós-graduações. 7. Imagina, 7 pós-graduações. E ele ainda não entrou no mercado de trabalho. Então, e a preocupação dele é, eu não quero que o meu cliente sofra nenhum problema por causa de uma atuação que eu tive fora do que deveria ser. Falei, ok, concordo, cada um tem sua postura, mas se você for esperar para ser perfeito para começar, e aí é minha opinião, tá, gente? Se você for esperar para ser perfeito para começar, você nunca vai começar. Porque começar envolve você sair da zona de conforto. Você se expor a, muitas vezes,
se vê confrontado por um colega mais experiente, confrontado pelo seu cliente. Quem nunca foi confrontado pelo cliente? Aquele cliente que te procura e acha que sabe mais de direito do que você. E aí ele começa, e geralmente sabe, tá, gente? Quem mexe com criminal, eu não mexo com criminal, mas quem mexe com criminal, às vezes o cliente sabe tanto de criminal que você fica assim, meu Deus do céu, você podia fazer a sua defesa. Então, o cliente, ele já sabe, porque você tá começando agora, você tá pegando o caso do cliente agora, mas o cliente, quando ele é um empresário, ele já tá há muito tempo fazendo isso. Então, ele já passou por muita coisa, então é provável que ele saiba muito. Mas aí, você tem o que esse cliente não tem, e é a razão dele ter te procurado, tá? O quê? Você consegue olhar a situação, olhar o problema com um olhar jurídico. Tá bom, eu tenho essa situação toda aqui, eu tenho essa realidade, juridicamente eu posso fazer isso, isso, isso. Só um pouquinho, gente. Diminuir, porque senão vai dar interferência aqui. Voltando. Entenderam? Então, agora vamos pro aspecto externo. Ok, eu já sei quem eu sou, o que eu tenho. Entendi, Bruna. Externamente, o que você pode fazer? Como eu já tinha havido falado. Você pode mapear as situações que te desestabilizam num papel mesmo, tá, gente? E o que você vai responder em cada uma dessas situações? Respostas amplas, macro, que vão te permitir dar tempo para você pensar. Não tem nada de errado em você falar que vai verificar e retorna em breve. Não tem nada de errado. O cliente prefere que você pesquise, aprofunde, faça um parecer do que você dê uma resposta errada, tá? Claro, use o bom senso. Vocês não vão ficar falando isso toda vez, toda hora, né? Qualquer besteirinho você falar isso. Não. Mas é um mecanismo de quando a situação for um pouco mais delicada, o problema for um pouco mais embaixo, você conseguir ter tempo para raciocinar e para construir de acordo com o que a legislação fala. Eu falo direto, nossa, eu preciso verificar a legislação sobre esse caso, me dá um tempinho que eu já te retorno. Normal, tá tudo certo. O cliente não quer perfeição. Ele não quer que você seja um Google ambulante. Ele quer que você seja um advogado. E advogado precisa saber onde as coisas estão. Ponto. Saber onde pesquisar, onde olhar. Porque isso o cliente não sabe. Se ele soubesse, ele mesmo fazia. Ok? Bom, seguindo aqui, vamos para a parte de prospecção. E essa parte eu percebi que é uma dor de todo mundo que me mandou mensagem, né? É uma dor não só de quem me mandou mensagem, mas de quem não me mandou mensagem também. E o que eu posso dizer para vocês sobre isso é que prospecção é realmente um grande desafio. Especialmente quando se trata de captação nesse ambiente de negócios. Porque é óbvio que o advogado e o cliente, eles já vão ter... Geralmente o cliente já tem um advogado, né? Quando ele é empresário... Difícil você encontrar um empresário que se preze, que ainda não tenha um advogado. Quando você pega empresários mais robustecidos, mais tempo de jornada, você vai perceber que ele sempre tem um advogado dele do lado. Leva para festa, leva para tudo que é lugar. Por quê? Porque o advogado que vai ali filtrar muitas vezes o teor de uma negociação, de um novo negócio e coisas afins. Então, diante disso, o advogado, ele que está começando agora, ele fica assim, poxa, não tem mercado para mim. Quem já sentiu isso? Dá um joinha aí, dá um tchau. Normal, né, gente? A gente sentir que a gente não tem espaço no mercado. Mas eu não vou dizer para vocês que é mentira e nem que é verdade. Como assim, né? Realmente, os empresários, eles têm advogados. No entanto, ano passado, desde a pandemia mais ou menos, assim, a gente tem visto um crescimento exponencial de negócios digitais. A internet, a pandemia, tudo isso que veio foi um propulsor para esse mercado novo. E tantos outros negócios físicos que também surgiram nessa leva aí. E o pequeno empresário, o empreendedor, ele não é a primeira coisa que ele vai atrás de um advogado, sabe? Não é a primeira coisa. Primeiro ele vai tentar se estruturar ali, operacionalmente falando, ele vai tentar ver o que ele precisa fazer, o que ele não precisa.
Mas à medida que esse empreendedor ele vai caminhando, é natural que questões jurídicas vão aparecendo. E veja, da mesma maneira que os grandes advogados atendem grandes empresas, o jovem empreendedor, o empreendedor que está começando há poucos anos e está conseguindo sobreviver, esse empreendedor em algum momento vai precisar de um advogado. E gente, não se engane, ele não vai conseguir acessar as grandes firmas. É nessa hora que advogados que estão iniciando ou fazendo transição de carreira têm a oportunidade de captar essa fatia de mercado. Não digo para vocês que não seja um mercado que esteja em uma bolha, porque a advocacia para empresas tem muito disso, né? É muita indicação, é muito offline ainda, tem muito essa questão tem a parte do online, mas é muito off. Por exemplo, a grande massa de clientes que eu tenho hoje foram tudo no offline. Agora que a gente está vindo a fazer um trabalho mais no online. Por quê? Porque eu não precisava. O offline já supria totalmente. Agora, com a nossa expansão, que a gente está indo para o online também. Então, o que eu tiro disso tudo? Para cada limão você faz uma limonada. Se eu tenho oportunidades de mercado para o grande, o advogado bem estabelecido, o advogado que está há muito tempo na carreira, eu tenho também a oportunidade de mercado para o pequeno advogado que pode ali atuar para um pequeno empresário. Grande maioria de empresas ME e EPP no Brasil não tem advogado, gente. E se tem, é um advogado para uma causa pontual. O nosso boom na advocacia se deu porque a gente começou a acessar no início essa fatia de mercado. E vender contratos que a gente chama contratos de partido. Que é assim, olha, eu vou cuidar do teu jurídico, eu vou cuidar da tua empresa por um FII mensal. E você fica tranquilo. O que você precisar, você pode contar comigo. A gente fazia barba, cabelo e bigode. A gente pegava, fazia a parte de registro de marca. Cada advogado fazia uma coisa, tá? Porque eu tenho vários lá no escritório. Mas assim, um advogado fazia registro de marca, o outro vinha com a parte contratual. Eu sempre ficava com a parte contratual. Aí eu vinha um outro advogado e fazia a parte trabalhista do cliente com um FII mensal. Então assim... Ah, Bruna, mas isso vale a pena? Vale. Vale se você souber conduzir. Vale se você souber conduzir. Porque você fica com aquele fluxo mensal. Então, pessoal, não se enganem. Geralmente, quando a gente está no início, a gente se assombra com um cenário e a nossa tendência é dizer, ah, não, isso aqui não é pra mim. Para com isso. Para com isso. Se para cada problema você resolver parar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa encontrar dentro do problema gaps que você possa se aproveitar para poder trazer propulsão para o seu crescimento profissional, tá? Existe um mercado enorme que as pessoas não conhecem muito bem como funciona, que é o mercado digital. O mercado digital, veja, cada Instagram que vocês acessam e que a pessoa vende um curso, vende uma coisinha ou outra, é um infoprodutor. Contar para vocês... Esse infoprodutor tem uma empresa por trás dele muitas vezes. Quando ele começa a ganhar propulsão, ele começa a florescer. E aí eu tenho um lançador atrás dele, eu tenho funcionários, eu tenho videomaker, eu tenho um social media, eu tenho muita coisa atrás dele. E isso tudo, todas as relações necessitam de contratos. Se eu fosse você... parava de se assombrar com, nossa, aquele escritório gigantesco, nunca vou ser assim, e começava a olhar o que está à sua mão, ao tato da sua mão e que você pode acessar. E com o tempo, seu nome vai correndo, e você consegue criar clientela e se tornar exponencial no teu ramo. Não vamos parar por causa de pequenos detalhes, por causa de pequenos problemas. A prospecção é uma atividade que gente, eu não sou especialista nisso, tá? Eu tô falando do que eu vivo, não estudei sobre marketing, essas coisas todas. Eu tô falando do que eu faço. Existe todo um trabalho offline. Participe de grupos empresariais. Grupos empresariais são ótimos, porque cada grupo empresarial tem um monte de advogado. E não se enganem, na advocacia para empresas, o empresário, ele contrata quem ele conhece, quem ele confia. Porque tá dentro do ambiente dele, né? Então, assim, é nessa hora que quando você consegue penetrar, né, nessa bolha, você consegue bons resultados, tá? Sobre esse assunto ainda,
é interessante porque eu vejo jovens advogados que querem dar certo, que querem crescer, que querem avançar. E essas pessoas, elas ficam achando que só estudar resolve. Vou falar um negócio pra vocês. Se fosse só estudar resolvesse, todos os acadêmicos estariam milionários. E não é assim. A gente sabe que não é assim. O que resolve é você juntar a parte técnica, né, o muito estudo, com bons relacionamentos. Se você quer advogar para empresas, entenda, você tem que aprender a gerar bons relacionamentos. E bons relacionamentos não significa que você vai ser aquele cara pé no saco que vai ficar pedindo as coisas para os outros. Você vai ser um amigo. Quando você se torna um amigo de alguém, a chance daquele seu amigo, quando tiver um problema, te lembrar de ti é muito grande. A chance daquele seu amigo que é empresário ter outros amigos, porque as pessoas andam em bandos, então onde tem um empresário sempre tem mais de um, você pode ser o advogado da turma. E assim vai, gente. É assim que eu, vou falar por mim, né? É assim que o ZR, eu, estamos há 6 anos trabalhando, tendo bons frutos, bons resultados, fazendo o ON. O on a gente tá começando a fazer agora, mas há pelo menos 5 anos foi só off, né? Fazendo off. A gente entrava em amizades, a gente se relacionava, a gente queria conhecer o universo das pessoas. E conhecendo o universo das pessoas, as pessoas que se relacionam, as pessoas que interagem, as pessoas que têm negócios, naturalmente, hora ou outra, elas vão ter problemas jurídicos. E quem elas vão lembrar? De você. Entendeu? É isso aí, eu acho que tô chegando já ao fim. Falei pra caramba, né? Foram 2 pontos mais que se alongaram. Temos alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem. Como você fez pra vencer a timidez? Gente, se eu contar isso aqui vai dar 2 horas de live. Mas vamos lá. Eu vou contar rapidão, tá? Eu vou resumir, depois eu faço uma live sobre isso. O que acontece? Assim que eu formei, em 2015, eu falei assim, bom, eu não sei o que eu vou fazer, não sei pra onde que eu vou, o que eu faço. Então, o que eu fiz? Falei assim, já sei, vou fazer um intercâmbio. E fui pra Austrália. Fiquei morando em Sydney um tempo, foram 6 meses ao total. E lá, basicamente, resumidamente, vou falar bem resumido, eu levei dinheiro pra 1 mês. Quando eu cheguei lá é muito caro, as coisas, todos os aluguéis, todos os custos, eles são semanais. Então, toda semana você tem que arrumar dinheiro. Nesse contexto, eu trabalhei de tudo nessa vida. De tudo lá que vocês imaginarem. Eu fui dishwasher, eu fui nanny, tudo. Eu vendia até MBA lá na praça, sem falar inglês. E vendi, tá? Usei minha estratégia. Então, quando você é colocado numa situação em que você não tem opção, você cria. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu não tinha opção, eu precisava fazer dinheiro naquela época, não tinha ninguém me bancando lá, eu precisava gerar recursos para eu pagar aluguel, fazer tudo que eu imaginar. Eu precisei colocar a vergonha no meu bolso e avançar. E assim foi. Então, assim, eu morria de vergonha, mas eu fazia com vergonha mesmo. Eu nunca me esqueço. Qual era a minha estratégia? Eu não sabia falar inglês. Eu saí daqui falando hello. E eu consegui um trampo lá de vender MBA. Gente, sério, eu coloquei o fone, colocava uma música alta, decorei um script de venda em inglês. E ficava abordando as pessoas, super animada. Quando alguém parava, eu falava o meu script de vendas, que eu tinha decorado. Se a pessoa perguntasse qualquer coisa fora disso, eu não sabia responder. Aí eu passava o telefone do meu chefe. Vocês acreditam que eu vendi assim? Tão tosco assim? Imagina se eu fosse boa. Mas eu não tinha opção. Eu tinha que fazer algo. Eu tinha que pagar conta. Então, era a minha metodologia. E assim foi. Fui cleaner por muito tempo lá, assim, foi uma merda. Foi punk. Essa aí foi. Mas, tô aqui, né? Quando eu voltei pro Brasil, já formada, eu olhei pra um lado e pro outro e falei assim, bom, o serviço público já não me encanta mais. Agora eu já aprendi a fazer de tudo. Agora eu quero me aventurar na advocacia. Mas eu ainda tinha timidez dentro de mim.
Mas o que eu fiz? Eu me colocava em situações em que eu precisava falar, que eu precisava argumentar, que eu precisava me expor para que eu mostrasse para a timidez que ela não mandava mais em mim. Se vocês... Agora não mais, porque a minha equipe apagou muita coisa do meu feed, mas se vocês rolassem até um mês atrás o meu feed, vocês iam ver que assim, toda palestra eu tô palestrando, toda situação eu tô fazendo algo, porque eu me forço. De essência, eu sou tímida, mas eu não deixo a timidez me parar. Porque timidez não serve pra nada. Timidez te paralisa. Se tu fica paralisado por conta da timidez, você não vai conseguir pagar boleto, você não vai conseguir ter prospecção, você não vai conseguir ter ascensão profissional, você não vai conseguir ter nada. Então, o quanto antes você internaliza que a timidez não serve pra nada, mais cedo você coloca ela na gaveta, deixa ela no cantinho escuro e fala, bora, o que tem que fazer? Quando você não tem plano B, gente, você faz o certo. E aí, não vai ser a timidez que vai te parar, não vai ser a vergonha, essa coisa toda. Não, você não vai parar por conta disso. Se você ainda para por conta disso, é porque você ainda não entendeu que ou você vence isso ou você fica estagnado. Quem... E diante de cada problema, paralisa, fica estático e encontrando soluções justificativas para ficar naquela posição quentinha, ainda não decidiu de verdade o que quer. Tem que decidir primeiro o que quer, que aí depois você consegue vencer sua timidez. Não fiz muita terapia. Gente, eu acho que eu já fui em 3 sessões de terapia. Eu vou uma por ano. Tenho que ir mais, mas não vou. Porque eu sou daquelas que eu gosto de tentar me desafiar sozinha, sabe? Antes de ficar pegando atalhos. Mas a terapia também é uma boa solução. Uma boa solução. Mas nada substitui a prática, tá? A exposição é o melhor dos remédios para vergonha. O que mais? Só a Tayla acabou de entrar. Ai, um beijo, Tayla. Te amo. Gente, então é isso. Estamos chegando ao fim. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de todos vocês. Se precisarem de qualquer coisa, é só me mandar um direct. Vamos lá.